E se alguém ouvisse claramente a voz de Deus, obedecesse e mesmo assim terminasse mal? E se alguém recebesse uma oportunidade dada pelo próprio Deus e ainda assim se perdesse no caminho? Essas são histórias não só sobre reis, são sobre decisões, sobre coração e sobre como pequenos desvios aí podem mudar tudo. Graça e paz, queridos, eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje a gente continua caminhando por um dos momentos mais intensos aqui da história de Israel, através dos capítulos 13 a 15 de 1 Reis. Jeroboão agora é rei, mas já começou o seu reinado ali tomando decisões erradas, criando altares, desviando o povo e conduzindo Israel por um caminho que não veio de Deus. E ele está ali em Betel, diante de um desses altares, oferecendo sacrifícios e liderando um culto que por fora parecia certo, parecia espiritual, parecia organizado, mas não tinha a direção do Senhor. E é nesse momento, quando tudo parecia normal, que algo inesperado acontece. Um homem de Deus chega vindo de Judá, sem nome, sem destaque, mas carregando algo que muda tudo. Ele carrega a palavra de Deus. Ele se aproxima do altar e começa a falar, não com o rei e não com o povo, mas com o altar. Ele confronta tudo aquilo que estava sendo levantado fora da vontade de Deus e libera uma palavra forte, dizendo que um dia aquele altar seria destruído. E naquele mesmo instante o altar se parte, as cinzas se derramam e aquilo que parecia firme se quebra diante de todos. E Jeroboão ali se enfurece, estende a mão para mandar prendê-lo, mas no mesmo instante a sua mão seca, trava, perde a força. E o rei, que estava no controle, agora está paralisado ali diante da palavra de Deus. E o ambiente muda novamente. Aquele que mandava agora precisa pedir. Ele olha para o homem de Deus e pede oração. E o mesmo homem que confronta também intercede. Ele ora e Deus responde. A mão é restaurada. Mas nada ali continua igual, porque ficou muito claro. Deus ainda estava falando e Deus ainda estava no controle. Depois disso, o rei tenta honrar o profeta. Convida para comer, mas o homem recusa. Não, ele recusa porque ele tinha uma ordem clara. Não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho. E ele obedece. Mas ele obedece até certo ponto. No caminho, um profeta mais velho vai atrás dele, insiste, convida e usa algo perigoso. Diz que também ouviu de Deus e naquele momento tudo muda, porque o homem que tinha ouvido claramente o Senhor decide ouvir outra voz. Ele volta, se senta, come e ali algo se quebra. No meio da refeição, a verdadeira palavra de Deus vem, anunciando que ele havia desobedecido. E no caminho de volta, um leão o encontra e o mata, mas de forma tão incomum que tudo vira sinal. O leão não devora o corpo, não toca no jumento, deixando claro que não foi acaso, foi consequência. E aquele profeta mais velho que havia enganado agora reconhece o que aconteceu. Ele pega o corpo, chora e enterra e ainda pede para ser sepultado ali também, porque agora ele sabia que aquela palavra vinha de Deus. E mesmo depois de tudo isso, Jeroboão não muda. Ele continua no mesmo caminho e a história sai do público e entra dentro de casa. Seu filho adoece e quando a dor entra em casa, tudo muda. Porque agora ele não tem controle, ele não tem resposta. Então ele manda sua esposa se disfarçar e ir até o profeta Aías, querendo uma resposta de Deus, mas sem se apresentar como realmente está. Ela chega, mas mesmo antes de falar, o profeta já chama pelo nome, porque diante de Deus não existe disfarce. Então vem a palavra. Deus realmente lembra tudo que Jeroboão fez, como levantou, mas também mostra que ele não respondeu como deveria, desviou
o povo, provocou o Senhor, e por isso sua casa seria destruída e o menino morreria, não como um juízo, mas como livramento, porque era o único em quem havia algo bom. Ele volta e no mesmo momento em que entra na cidade, o menino morre e Israel chora. Mas não era só o fim de um filho, era o começo do fim de uma casa. E enquanto isso, em Judá, Roboão também reina, mas o povo se desvia, práticas erradas crescem e o resultado vem. O Egito invade, leva os tesouros, leva o ouro, até os escudos de Salomão são levados. E Roboão faz outros de bronze, parecidos, mas não iguais, mantendo a aparência, mas sem essência. E a história segue. Abias reina, mas não mantém um coração inteiro diante de Deus e mesmo assim, por amor a Davi, Deus mantém a promessa viva. Depois vem Asa e aqui algo muda. Asa decide fazer o que é certo, ele não ignora o erro, ele age, remove altares, confronta o que está errado e vai além dentro da própria casa, tira sua avó da posição e destrói o ídolo, porque um coração que quer permanecer em Deus não negocia aquilo que o afasta. E a Bíblia mostra que ele foi fiel, não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi inteiro. Mas com o tempo, até a Asa começa a se desviar quando enfrenta a guerra. Ao invés de buscar o Senhor, ele faz alianças humanas, resolve a situação, mas perde a direção. E no final da vida adoece e não busca a Deus, mostrando que até quem começa bem precisa vigiar até o fim. Enquanto isso, em Israel, tudo que Deus falou se cumpre. Nadab reina pouco, Baasa se levanta, mata, destrói toda a casa de Jeroboão, exatamente como Deus havia dito. E ainda assim ele também não muda, continua no mesmo erro. A história deixa algo muito claro. Existem dois caminhos, o de quem ajusta o coração e o de quem insiste no erro. E no meio de tudo isso, uma verdade permanece. Não é sobre como começamos, é sobre como permanecemos. Não adianta ouvir a voz de Deus e depois ouvir outras vozes. Não adianta começar certo e se perder no caminho. Não adianta manter a aparência quando o coração já se afastou. E tudo isso aponta para Jesus, o único que permaneceu fiel até o fim. Essa é a Bíblia em histórias vivas. E que hoje nós possamos guardar nosso coração, discernir as vozes e permanecer firmes, porque no final é a forma como permanecemos que define tudo. Um grande abraço, até amanhã.